Antes da gente avançar no nosso material e começar a abrir o segundo componente da nossa fórmula, eu queria elucidar um termo que a gente tem usado aqui desde o início desse material e provavelmente a gente vai fechar esse material usando esse termo, que é o termo criação. Quando a gente olha para um bebê, a gente tem um grande exemplo, é muito emblemático, um grande exemplo de uma criação. Um bebê na nossa vida, um filhinho, ele é esse exemplo. Por quê? Percebe como é que isso vai se formar? A gente tem um homem que vai ali deixar uma semente na mulher. E essa mulher vai passar por um processo que a gente chama de gestação. Semente mais processo. Isso vai dar origem, quando certinho, quando a gente respeita todo esse processo de gestação, isso vai dar origem, em condições normais, a uma criação, a um bebê. Tudo dentro da nossa vida é uma criação. Então, quando a gente fala de um relacionamento, por exemplo, o meu relacionamento com o Cadu é uma criação. Um evento indesejado que eu possa ter passado na minha vida é uma criação. Uma doença é uma criação. Um emprego é uma criação. Então, a gente tem exemplos o tempo inteiro de criações da nossa realidade. E, obviamente, a soma dessas criações na nossa vida vão dar origem a uma grande criação que é a nossa realidade. Quando eu olho, por exemplo, para Dubai, eu tenho uma criação. Eu olho lá um prédio e falo, caramba, que criação gigantesca. Então, a gente tem ali exemplos de criação, sempre entendendo que a criação ela vai ter uma parcela que é essa semente e ela vai passar por um processo para que ela venha para a realidade. Quando a gente olha aqui outros exemplos de criação, ó, antes da gente passar e chegar onde eu quero chegar. Aqui um prato bem feito. Aqui esse evento em que o Philippe Petit ele atravessa as torres nos Estados Unidos. Aqui o andar a cavalo, competir, trazer para a vida física, para a realidade física, uma determinada vitória. Aqui um quadro que está sendo pintado. São outros exemplos de criação. Mas vamos olhar para isso daqui, que foi o que a gente estava falando. A gente estava falando da escolha. Quando a gente abre esse processo de escolha, a gente vai ver nisso aqui essa característica que eu trouxe para vocês de criação. E essas criações começam com essas virtudes dentro do nosso plano mental. Então, quando a gente olha para a clareza, para que obviamente vai se desdobrando, lembra? É uma cascata, depois eu tomo uma decisão que vai se desdobrar numa iniciativa, se eu não interromper esse processo, dentro do processo de desaceleração. Quando a gente olha para isso daqui, que é o sal desejado, que seria a comida perfeita, aquela criação perfeita, a gente tem dois componentes importantes. Quando a gente olha para a clareza, para a gente conseguir chegar nessa escolha, que é uma escolha muito bem tomada, uma escolha que faz com que que eu fique feliz, com que eu me orgulhe, eu tenho uma parcela, que é uma parcela que a gente chama de semente, e eu também tenho outra parcela aqui, que é o que a gente chama de processo. O que eu estou querendo dizer? Que eu tenho sim que ter essa semente para startar. E essa semente aqui, quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando dos nossos desejos, dos nossos requisitos. Sabe o que é isso daqui? Aquela coisa que eu não abro mão. Então, quando eu estou escolhendo, por exemplo, um trabalho, eu deveria saber, ou eu deveria estar guiado, o que deveria iniciar o meu processo de escolha é isso daqui. Porque lembra, essa parte aqui é a semente. E eu não estou falando que você precisa ser uma pessoa que está lá o tempo inteiro, nesse polo, nesse lugar aqui. Porque senão você vai experimentar o desequilíbrio. Eu tô falando de dosar isso de uma forma correta e você vai entender. Com base nisso, eu vou pegar um pouquinho desse processo aqui. Eu vou gestar um pouquinho essa semente. O que significa isso? Que eu vou olhar para as minhas alternativas. Que eu vou trazer um pouquinho disso aqui para eu conseguir avaliar. Eu vou fazer um processo de gestação da minha semente. Eu tenho determinados desejos que eu consigo reconhecer. Eu tenho determinados requisitos que eu não abriria mão, que em um mundo ideal, se a gente se despisse de todas as circunstâncias, a gente conseguiria reconhecer. Então é aquela história, eu quero um home office, eu quero trabalhar perto dos meus filhos, eu quero conseguir de repente trabalhar online. Quais são os requisitos?
Então, essa parte da semente, o nosso desejo, as coisas que a gente quer, a gente realmente não pode abrir mão. A gente vai precisar olhar para isso para startar e eu começo a olhar para as alternativas que eu tenho para que eu consiga ter uma escolha acertada, para que eu consiga tomar uma decisão. Isso é uma pessoa que consegue controlar o poder de pensar dela. É uma pessoa que consegue controlar a energia que existe dentro dela. E quando a gente está falando de uma energia descontrolada, a gente está falando de ficar gestando uma coisa sem semente, ou a gente está falando da pessoa que fica plantando semente o tempo todo. E você pode se identificar com algum desses lados predominantemente. E isso acontece dentro da nossa vida, justamente porque é um reflexo da nossa falta de controle da energia que existe dentro da gente, da nossa falta de controle do nosso poder de pensar. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que ela está descontrolada pro muito sal, quer dizer, para muita energia, ela vai se identificar com isso daqui. Essa era eu no passado, eu conseguia me identificar muito aqui dentro. Uma pessoa altamente convicta. Como que uma pessoa altamente convicta se comporta? Ela simplesmente não avalia alternativas. Ela pega uma coisa e ela sai fazendo aquilo ali, e ela sai fazendo aquela escolha. É uma escolha convicta. Fui eu lá atrás, dentro da faculdade. Então, na faculdade, eu botei na minha cabeça que eu não poderia fazer nenhum outro curso, porque eu gostava de saúde, e dentro da área de saúde eu tinha enfermagem e medicina, e medicina eu não conseguia passar, então eu ia para enfermagem. Quer dizer, eu não sentei para pensar nas alternativas que eu tinha. Eu simplesmente me inscrevi, simplesmente saí fazendo. Eu perdi vários anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não gostaria. É uma escolha? É. Mas ela é uma escolha com clareza? Não. E aqui é o ponto. A criação que a gente busca é essa daqui. É a criação da comida perfeita, com sal perfeito. Então, quando a gente está desse lado aqui, a gente vai ver na gente esse comportamento aqui. É um comportamento impulsivo. As pessoas até falam assim, nossa, como você é cabeça dura, como você não ouve as pessoas. É a pessoa que realmente ela sai fazendo tudo, atropelando tudo. Logo ali na esquina, ela vai se arrepender, porque não foi uma escolha clara. Você provavelmente já fez uma escolha clara na sua vida, você já obteve isso daqui. É aquele relacionamento que você tem certeza, você tem clareza de que é o que você quer. E independente das pessoas falarem, você já avaliou, você já sabe, você já pensou sobre, você já se dedicou naquilo ali. Você tem certeza que é aquilo ali que você quer e aquela decisão te traz bem-estar. Só que, às vezes, quando a gente está falando de uma pessoa que não controla a energia, é muito comum que essa mesma pessoa aqui, que não controla a energia para lá, ela bata aqui desse outro lado. E ela fique na dúvida. Porque muitas vezes ela nem conhece o desejo dela, ela fica ali em dúvida, ela não sabe o que ela está avaliando. Se você avaliar várias coisas, você vai achar lado bom e lado ruim, quer dizer, lado indesejado, em tudo. As coisas elas sempre vão parecer ambíguas para você, porque de fato são. Se você escolhe por um caminho X, você tem vantagens e você tem desvantagens. É sempre assim. Você sempre vai conseguir enxergar isso porque isso é uma lei, está em tudo. Quando você está olhando para o caminho e você não tem um referencial, se você não sabe o que você realmente quer, você sempre vai ficar em dúvida. E essa dúvida, ela vai te gerando um sentimento de procrastinação. Você vai começando a se sentir mal. Já sentiu isso? Que você vai empurrando porque você não sabe o que fazer? Você fica dentro daquele relacionamento. Tem gente que fica dentro de relacionamento 5, 10, 20, 30 anos sem saber se é aquilo ali que a pessoa quer. Por quê? Porque tá aqui, ó. Isso vai deixando você estagnado, você não se move na direção daquilo que você quer. E, consequentemente, traz pra gente apatia. Entenda que isso aqui, gente, sal desejado é precisão. Se a gente olhar para a criação, olha só, uma criação digna, entende? Olha, percebe isso daqui? Isso aqui é o ápice da precisão. Isso aqui é o ápice da precisão. Não sobra nem falta nada. O sal tá perfeito na comida. Se tivesse um cadinho a mais, saía de uma forma errada, saía de uma forma que a gente não deseja. Então essas coisas precisam ser entendidas. Não é que você é uma pessoa convicta, ou não é como você é uma pessoa que vive em dúvida, você só tá com o seu poder de pensar, com a sua energia descontrolada e sendo desviada. Quanto mais preciso você for, quanto mais você trabalhar isso aqui que eu trouxe para você, melhor vai ser a sua criação. Quer dizer, melhor você vai escolher aquilo que você realmente quer. Aqui, como a gente está falando de uma criação, olha aqui, olha aqui. A gente está falando também de uma semente e de um processo.
que dá origem sempre a uma criação. Acontece que quando eu abro a escolha, quando eu abro a escolha, eu também tenho uma semente e um processo. Quando a gente abrir o aprendizado, a gente também tem uma semente e um processo. Porque essas coisas aqui também são criações. Você consegue entender? Mas quando a gente faz um zoom out da escolha, um zoom out do aprendizado, aqui a gente também tem isso. Aqui a gente também consegue enxergar quando a gente quer uma criação na nossa vida, lembra, a realização, e aqui nesse caso a nossa criação é o nosso cenário de vida, a gente vai precisar escolher, e foi o que o Cadu trouxe aqui, a escolha, a escolha acertada, né? Quando a gente está falando da decisão, o quê? Eu pego um pedacinho da minha consciência e coloco ali. E depois eu mantenho, num processo, eu mantenho a minha consciência ali. Quando a gente pensa em criação, a gente pensa no bebê. Cara, é semente e processo. Qualquer cenário que eu queira chegar na minha vida, eu preciso de semente e processo. Qualquer virtude, se eu quero aprender a decidir, eu preciso da semente e do processo. Se eu quero aprender o como, se eu quero ganhar compreensão, vou precisar de uma semente e de um processo. É sempre dessa forma na nossa vida. Sempre a semente, a gente sempre está ali, né, quando a gente quer uma criação maior, escolhendo o que a gente quer e aprendendo. Semente e processo. E aí, naturalmente, essas coisas vão se desdobrando na nossa vida em formato de resultados, em formato de grandes criações.